todos que fazem parte da nossa família espiritual e que servem com tanta alegria. Que honra sermos aqui hoje também abençoados por vocês. Eu faço apenas uma pequena parte, né? Mas a família espiritual realmente envolvida é realmente que deixa a gente assim muito orgulhoso, porque ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho é porque não é grande. Vamos aplaudir o Senhor pela nossa equipe de servos da igreja, todo o trabalho do altar, louvor, boas-vindas, mídia, intercessão, sentinelas, né? Glória a Deus, os guardiões, os kids da nossa igreja. Não, os kids merecem um aplauso só para eles agora também. Glória a Deus, glória a Deus. Quero compartilhar com você essa leitura. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, obrigado, no versículo de número 39. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 39. À medida que você encontrar, diga amém. Parabéns, Cássio, o som está muito bom, está excelente, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Atos capítulo 2, no versículo de número 39, diz assim o texto sagrado: porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Feche os olhos por um instante só. Pai, nós queremos muito ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Sua palavra é imutável e a sua palavra é infalível. A sua palavra nos conduz. A sua palavra é o nosso guia. A sua palavra é bússola e mapa. A sua palavra é espada de dois gumes. Obrigado pela sua palavra. Martelo e escudo é a sua palavra. Luz para o caminho é a sua palavra. E nós amamos a sua palavra. Sua palavra jamais será prostituída, jamais será banalizada, porque nós cremos na veracidade da sua palavra. E nós queremos ouvir o Senhor e receber do Senhor nesse momento. Fale conosco, fique conosco. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. O livro de Atos é um livro muito especial. O quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Alguns chamam de Atos do Espírito Santo, outros de Evangelho do Espírito Santo. Porque nesse livro a gente vê uma igreja completamente desesperada pelo Espírito Santo, dependente da pessoa do Espírito Santo. Só para você ver, o Espírito Santo em Atos, ele é 50 vezes mencionado. Eu vejo uma igreja que não dá um passo sequer sem a direção do Espírito Santo. É muito bonito ver em Atos homens como Pedro, João, Filipe, Paulo, Barnabé e tantos outros se movendo no poder do Espírito. E ao se mover no poder do Espírito, coisas incríveis, sinais, maravilhas, milagres, prodígios acontecendo, coisas extraordinárias se concretizando, porque homens e mulheres, uma igreja, se colocou diante do Senhor para se mover pelo Espírito do Senhor. Eu vejo uma igreja que cresce, uma igreja que avança. A igreja primitiva cresce, por exemplo, dos judeus aos não-judeus, em 39 cidades, 30 países, ilhas e tantas províncias. Eu vejo uma igreja que avança em Jerusalém, na Síria, África, Ásia, Europa e o mundo inteiro. Eram poucos, mas os poucos cresceram, multiplicaram, avançaram, conquistaram o poder sobre a igreja,
um pacto inquebrável que Deus tem com a sua igreja. O texto-chave de Atos é esse, Atos capítulo 1, no versículo 8, recebereis poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Recebam o poder do Espírito Santo, é o dunamis. Dunamis quer falar sobre poder real, poder em ação, é uma espécie de dinamite espiritual. Como assim? Deus nos deu uma dinamite espiritual para destruir todas as obras do diabo. Vou falar mais forte: nenhum mal pode prevalecer contra você. É por isso que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós temos poder, e poder dado pelo Espírito Santo, poder dado pelo Senhor. Diz a Bíblia que esse dom do poder foi a última promessa de Jesus, mas também foi a primeira declaração do Espírito, da pessoa do Espírito. Diga bem forte: o dom do poder. Não, diga mais alto ainda: o dom do poder. Aleluia, o dom do poder está disponível para você. O poder do Espírito Santo, para quê? Para fazer coisas inexplicáveis. Diz a Bíblia, Marcos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Se prepare, o tempo que está vindo sobre você, coisas poderosas acontecerão através das suas mãos. O poder do Espírito Santo se manifestará através da sua vida, e você vai exercer isso. É por isso que esse dom não é somente para o ministério, esse dom é para a vida. Esse dom é para a vida, é para você se mover nos dons do Senhor. Existem os dons que são dons operacionais, dados por Deus. Existem os dons de governo, dados por Jesus, e os dons manifestacionais, dados pelo Espírito Santo. Então, dons operacionais, dons de governo e os dons manifestacionais. Os dons espirituais estão disponíveis. E disponíveis para quem? Para quem deseja, para quem busca, e para quem ora de forma específica, pedindo do Senhor isso. O texto que eu li com você, que é o texto de Atos capítulo 2, versículo 39, diz que esta promessa vos fala a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Bispo, que promessa é disponível para mim hoje? Que promessa é essa que me alcança em uma noite como essa, em um momento como esse? Que promessa é essa? Você lembra da promessa de Joel? Joel capítulo 2, versículo 28, a dizer que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Que promessa é essa? Promessa que você será completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Posso falar algo para você? Eu não conheço nada mais que você precise do que o poder do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade da sua vida, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Então que haja em você nesse dia um enchimento do Espírito, que Ele venha a senhorar-se de você, que Ele venha possuir por completo a sua vida, porque se você não é cheio do Espírito Santo, você é cheio dos prazeres dessa vida. Se nós não temos o Espírito de Deus, nós temos a imoralidade da carne. Como diz a Bíblia, nós temos a soberba desta vida dentro de nós.
E o que a gente precisa? De ter fome pelo Espírito, de ter sede pelo Espírito, de chorar pela falta do Espírito Santo, de contar os segundos para estar a sós com o Espírito Santo. Busque a Ele. E as demais coisas? As demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Você precisa urgentemente do Espírito Santo. Existe uma urgência para esses dias. E qual urgência? Por esta busca, a busca pelo Espírito Santo. Em aos Efésios, Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18 em diante, do 18 ao 21, olha o texto, aos Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21, e não vos embriagueis com vinho, calma aí, e não vos o quê? Embriagueis com vinho, aí o texto diz, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Calma aí, não se embriaga com vinho. Vinho fala de uma alegria agora aqui no texto momentânea, alegria desse mundo, alegria dessa vida. Essa alegria desse mundo tem tempo, tem prazo, ela é momentânea, sabe? Você pode falar, bispo, eu serei feliz quando comprar uma BMW. Essa alegria será momentânea. Você pode falar, eu serei feliz quando comprar uma Bugatti para mim. Essa alegria será momentânea. Você pode falar, eu serei feliz quando comprar a minha mansão. A alegria será momentânea. Você pode falar, eu serei feliz comprando um avião para mim. A alegria será momentânea. Você pode falar, eu serei feliz indo em Maldivas. A alegria será momentânea. Mas eu serei feliz indo em Bora Bora. A alegria será momentânea. Alguém pode falar, eu serei feliz quando tiver um namorado. Não fala. Alegria momentânea, alegria dessa vida. A alegria dessa vida é uma alegria momentânea. Tem prazo, tem tempo. A alegria tem prazo. Agora a alegria que o Senhor dá, essa alegria não tem prazo, aleluia. Essa alegria não tem validade, porque Ele te unge, e te unge com o quê? Com óleo da alegria, porque essa alegria você encontra nele, só existe nele, na presença dele. A alegria que preenche, que traz paz, que mostra destino para você, é a alegria que nós encontramos em Jesus Cristo. Diga aleluia por isso. A alegria que nós encontramos nele, somente nele. Então, não se encham deste mundo, da vaidade desse mundo, das coisas desse mundo, porque esse mundo é assim. Esse mundo valoriza aquilo que você tem, não aquilo que você é. Eu estou errado? Esse mundo valoriza o quê? Títulos, posições e coisas. Agora você sabe, você não é aquilo que você tem, você não é as coisas que você possui, você não é o título que você carrega, você não é isso. Bispo, quem eu sou? O que eu sou? Você é filho amado do Senhor, feito singularmente, consoante a imagem do próprio Deus, aleluia. O texto vai dizer, não se embriagam com vinho, mas enchei-vos, enchei-vos. A palavra enchei-vos quer dizer se encher continuamente. Você não pode se encher apenas hoje aqui, apenas nessa reunião, apenas nessa quinta profética, não. Você tem que se encher continuamente. Nós estamos como igreja em um propósito de jejum de 21 dias. Agora é a hora. Quem está no jejum, levanta a mão aqui. Quem não está, mas vai entrar, levanta a mão também, aleluia. Isso, meu filho, entre no jejum. Nós estamos em um jejum de Daniel, 21 dias, comendo legumes, frutas, verduras e cereais. Gente, não enche,
O sangue de Jesus tem poder. Eu estou comendo sem parar. Eu digo, meu Deus, nunca comi tanto na minha vida. A gente come, não enche. Fica firme no propósito, meu filho. Quarto dia, vai valer a pena, aleluia. Vai valer a pena, 21 dias. E nesses 21 dias, todo dia, eu estou com uma live de oração, ao 12:30, todos os dias, ao 12:30, eu estou lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Você me segue lá no canal? Você é inscrito no meu canal? Não é? Escreve lá, dá moral para o seu pastor aqui, pelo amor de Deus. Eu estou bombando no YouTube, quase 7.000 pessoas. Vocês acreditam? Eu já tenho quase 7.000 inscritos. Eu olhei assim e falei, não estou acreditando, quase 7.000, logo eu chego na placa de 1 milhão, até o final do ano, aleluia. Logo vou pegar a placa e falar assim, lembra, está aqui, ó, é diamante a placa, não é? Eu nem sei que placa é aquela. Não é diamante não, né? Não, né? É ouro, e diamante é outra. Diamante é 10 milhões por aí. Ixi, então falta muito para diamante? Falta nada, né? Fazer a conta aí, falta 9.992 só. E 3. Eu já estou querendo colocar mais 1.000zinho aqui, né? Não deu certo. Mas veja, todos os dias estamos em um propósito. E que propósito maravilhoso, que tempo especial. Eu quero desafiar você para você entender realmente isso. Existe uma liberação de Deus, sermos cheios continuamente, todo dia você é cheio do Espírito. Quantos querem isso todos os dias da sua vida? Então, é a importância do devocional. O devocional é isso, é a lei de Deus, lida, entendida e aplicada. Quando a palavra é lida, entendida e aplicada, muda tudo, transforma tudo. Como diz a palavra, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, aleluia. Então, bem-aventurado, mais feliz, é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras desta profecia. O texto vai dizer, enchei-vos do Espírito, aí o texto diz, falando entre vós, você lembra o texto? Olha a sequência, versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja o texto, falando entre vós com salmos. Irmãos, o que diz a Bíblia em salmos? Salmos são hinos, são cânticos, são poemas, são instrumentos de gratidão, de exaltação a Deus. Salmos, falar com salmos, louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve aos salmos. Imagina como seria a nossa conversa, se a gente falasse como salmos. Imagine como seria a nossa conversa, se nós falássemos como aquilo que lemos em salmos. O cristão tem uma forma de falar, tem ou não tem? É facinho descobrir quem é crente. É ou não é? Estou errado? É facinho. Quer ver um crente? Fica com ele meia hora para você ver. Vai sair um misericórdia. Vai sair um amém. Vai sair um glória. Vai sair alguma coisa. Alguma coisa vai sair. Sabe por quê? Porque faz parte dele. Ele fala sem ver. Ele fala assim, está tão cheio da palavra, tão cheio de Deus, que ele fala sem ver. Então, um cristão entende que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. A gente não pode entrar em contradição. Não pode. A mesma boca que louva ao Senhor, que diz louvai ao Senhor, não pode xingar o outro. A minha boca precisa glorificar a Deus.
A minha língua precisa glorificar a Deus. É por isso que a língua pode ser tônico de vida ou veneno que mata. A língua me leva a veredas verdejantes ou me leva a lugares de morte. Aquilo que eu falo conduz a minha vida. O que eu tenho falado? Quais palavras saem da minha boca? Libere palavras de vida na sua casa. Libere palavras de vida sobre os seus filhos. Libere palavras de vida sobre o seu marido. Libere palavras. Fala assim: obrigado pelo meu marido abençoado, cheio do Espírito Santo, homem lindo, que me trata como uma princesa. Libera a palavra, irmã. Meu irmão, libere palavras sobre o seu cônjuge, sobre a sua mulher. Libere palavras. Fala assim: obrigado pela minha mulher. Tanta mulher goteira aí fora. Minha mulher não é goteira. Minha mulher é sábia. Minha mulher é virtuosa. Oh Deus, minha mulher me empodera. Minha mulher sonha comigo. Oh, mulher abençoada é a minha. Libere palavras de fé. Quais palavras saem da sua boca? O que você tem dito? O que você tem falado? Se aquilo que você fala é semente, o que você tem plantado? Quais palavras você tem semeado? Por que é tão importante isso, bispo? Porque isso é marca de alguém que tem o Espírito de Deus na vida. Se eu tenho o Espírito Santo, eu falo com salmos. O texto continua, versículo 19: cantando ao Senhor no vosso coração. Eu vou louvar a Deus em meu coração. Cântico novo. Cântico novo na Bíblia, sabe o que é? Estilo de vida diferente. Quem mentia não mente mais. Quem era desonesto não é mais desonesto. Quem estava longe de Deus agora está perto de Deus. Então, se eu tenho um cântico novo, eu tenho um novo estilo de vida. A pornografia não faz parte da minha vida mais. Adultério não faz parte da minha vida mais. Esse mundo não faz parte da minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou o quê? Cheio do Espírito Santo. Diga aleluia por isso. Então, o sinal de uma vida cheia do Espírito Santo não é apenas as línguas. Isso é maravilhoso. Eu oro em línguas. Mas a evidência de alguém cheio do Espírito Santo é um novo estilo de vida. Essa é a marca. É como ele anda, o que ele é, como ele se move, como ele se manifesta, como ele age, como ele reage na vida. Ações e reações. Como você tem reagido ao que acontece em sua volta? Porque se você é cheio do Espírito Santo, isso tem que ser evidente em você. A marca de Deus em você. Como Paulo diz para a igreja de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É o que diz a Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se eu falo que eu estou em Jesus, eu tenho que andar como Jesus. A minha filha Manuela, minha primogênita, minha filha vai fazer agora, daqui 2 semanas, 8 anos. Meu Deus do céu. Vai devagar tempo, né? 8 anos. Minha filha vai fazer 8 anos. Imagina só, eu chegar na Manuela lá em casa e falar assim: Manuela, eu quero que você faça a tarefa de casa. Eu quero que você termine a tarefa de casa. Daqui 1 hora, minha filha, eu vou voltar. Eu quero a tarefa pronta, viu? Então lê aí o livro, o capítulo do livro. Faz a tarefa, filha. Daqui 1 horinha, estou de volta. Quero ver tudo pronto. Pode ser? Ela: pode ser, pai. Sai. Depois de 1 hora eu volto. E lá está a Manuela, com tempo ocioso, não fez nada. Eu chego e falo assim: Manuela, que tarefa? Ela: pai. Pois é, né, pai? Pai, sabe, né?
eu não fiz nada não, mas pai, eu decorei aquilo que você me pediu para fazer. Eu posso repetir para você, quer que eu repita? Imagine essa cena. As mães chegam, coça a cabeça, né, de ouvir isso aqui. Imagina, eu chegar e falar, filha, e aí? E ela, não fiz nada não, mas eu sei decorado. O que você me pediu para fazer, eu sei, mas eu não fiz. Isso não tem nenhum valor. Na verdade, isso seria terrível de ouvir. Imagine o próprio Deus, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A grande questão não é o conhecimento bíblico que você tem. Não é você ter versículos decorados, conhecer a Bíblia de cor. Isso não quer dizer muita coisa. A grande questão é fazer aquilo que Cristo mandou você fazer. Pois qual é o valor de apenas falar, eu sei de cor as histórias da Bíblia, eu sei de cor textos bíblicos, eu conheço a Bíblia passou a ser apenas um livro de informação e não palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Diga aleluia por isso. Então cantem no vosso coração, ainda bem, porque se fosse música, eu estava perdido, eu estava no sal, porque eu não sei cantar, gente. Pode observar, eu estou aqui com a equipe de louvor, vamos cantar. Eu tiro o microfone, porque se eu canto, a igreja cai em depressão, de tão ruim que é. Eu estou falando sério, é muito ruim. Eu sou, até para bater palma desafinado, é para tudo. Eu não consigo acompanhar as pessoas nas palmas. Eu não consigo, todo mundo bate palmas aqui, eu estou em outro ritmo, estou em outro tom. Eu não nasci para cantar. E eu tenho consciência que eu não sei cantar. Esse negócio de cantar, eu já tentei, não dá para mim. Já tentei puxar música, vamos louvar a Deus, igreja, aleluia. Eu falo, Deus, por favor, me ajuda, Senhor. Meu sonho é um dia puxar um louvor. Eu vou ficar feliz demais. Um dia puxar uma música, só iniciozinho de uma música, falando, cantem comigo. Aí eu falava, imagina que coisa linda que seria. Não dá, eu não consigo cantar. Um dia eu pensei, eu vou gravar um CD de 12 faixas. 6 eu canto, 6 eu peço perdão e misericórdia a Deus, porque não dá. Mas ainda bem que não é uma música, uma canção aleatória. É estilo de vida. Tenha um novo cântico. Aí Paulo continua, enchei-vos do Espírito, falem com salmos, tem novo cântico. Veja o texto, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças por tudo. Eu não sei se você conhece alguém assim. Um dia desses, eu estava no almoço. Irmão, que cena linda que foi. Eu estava no almoço, ouvindo um pessoal conversar. Irmãos, e um falou assim, na minha infância, era muito difícil. Minha infância, minha casa era de 3 cômodos. Aí o outro foi, a minha casa era de madeira. Aí o outro, só de madeira? Ai, meu Deus do céu. Posso nem olhar para o irmão que estava lá na casa nessa hora. Aí a outra falou assim, não, a minha casa era de palha. Irmão, pensa numa luta. Eu estava ali, aí eu falei assim, lá em casa, só comia macaxeira. Aí o outro, macaxeira, aí em casa eu comia a terra. Irmãos, era uma competição de quem teve a pior infância. Eu olhei e falei, não estou acreditando nisso aqui não. As pessoas gostam disso. Quando alguém fala assim, poxa vida, né? Essa semana foi difícil, eu tive uma dor aqui no meu ombro. Dor no ombro? E eu, você tem que ver, quase perdi o braço. As pessoas gostam, eles disputam um contra o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gente comum apenas usufrui das coisas. Gente medíocre reclama de tudo. Agora gente que é extraordinária, levanta as mãos para o céu aí, sabe agradecer a Deus, aleluia. Vamos lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. E Ele é bom. Ele é bom. Não importa
o que a gente já passou na vida até aqui. Ouça o que eu vou dizer: não existe nada mais belo do que a gratidão a Deus, porque a gratidão abre portas espirituais. Muitas vezes somos ávidos em pedir, mas somos incoerentes na hora de agradecer. Uma vez eu escutei que os gratos são mais bonitos, porque os gratos são mais felizes, e o coração grato vai gerar formosura para você. Diga aleluia. Olha para esse irmão do seu lado, vê se ele é grato ou não aí, veja se ele é grato, veja. Vamos lá, tem uns que são meio ingratos, hein? Vamos lá, tem gente que é grato perto de você, eu creio. A gratidão tem esse poder, a gratidão tem essa capacidade. Gente, vou dizer algo para vocês, o que mais tem por aí, é gente que lança palavras terríveis sobre o Brasil, tem ou não tem? O tempo inteiro. Não aceite isso, não aceite isso. O Brasil é o melhor país do mundo para se viver. A nossa cidade é a melhor cidade que existe, porque a bênção de Deus está sobre nós, e aonde nós estamos, a bênção de Deus também se manifesta. Diga aleluia por isso, aleluia por isso, gratidão. Aí o texto diz assim: enchei-vos do Espírito, falem com salmos, cantem no vosso coração, deem graças. Aí termina, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do nosso Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, ser servo uns dos outros no temor do nosso Deus, servindo uns aos outros. Eu preciso servir o meu irmão, eu preciso querer o que é melhor para o outro, e não apenas o que é melhor para mim, porque a honra é um ambiente para o sobrenatural de Deus acontecer. Quem crê nessa palavra? Honra, o ambiente de honra, servindo os outros, servindo as pessoas, sendo servos uns dos outros. Que privilégio é esse, irmãos, poder servir as pessoas. Vou dizer algo para você. Sabe, esses irmãos estão servindo aqui na igreja, por favor, no final do culto, ao encontrar com um deles, que está com um crachá, com uma camiseta, que está servindo a igreja, fala assim: obrigado. Por favor, faz isso, fala assim: obrigado, obrigado por me servir, obrigado por honrar a minha vida. Vá até a equipe de mídia, sonoplastia, iluminação, a equipe de limpeza, vai até alguém, sabe, fala obrigado. Obrigado por você me servir, obrigado por você me honrar. Você lembra lá em Cafarnaum, 4 amigos e um paralítico? O que eles fizeram? Eles honraram um amigo. E como honraram um amigo? Levaram um amigo até onde Jesus estava, não é verdade? Abriram um buraco no teto, no telhado, e desceram um amigo. Aquele amigo honrou os 4, não foi? Os 5 honraram Jesus, não foi? E Jesus honrou quem? A fé dos 5. Ambiente de honra. Aonde tem honra tem favor de Deus. E aonde tem desonra? Aonde tem desonra tem consequências irreparáveis. Uma vida de honra, o fruto da honra, um caminho de honra, honrando uns aos outros. Não apenas honrando o bispo não, viu? Porque o texto diz, honrando uns aos outros, servindo uns aos outros. É o que o texto diz. Eu tenho que honrar meu irmão, que está comigo aqui do meu lado, todos os dias. Eu tenho que honrar a família da fé. Eu vou além agora, posso ir além? Me permite ir? Eu tenho que honrar minha casa. Eu tenho que honrar meu cônjuge. Eu tenho que honrar os meus filhos. Eu tenho que honrar a esposa que Deus me deu. Eu tenho que honrar meus pais, para que prolongue meus dias nessa vida. Eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar. Eu preciso caminhar debaixo da honra, vivendo o princípio da honra, porque se eu tenho um coração de honra, isso é marca que eu tenho na minha vida o Espírito Santo. O Espírito de Deus está em mim. Agora a honra, ela é revelada onde? Não é na presença não, gente, é na ausência. A honra se manifesta na ausência, não na presença. Honra se revela não quando estamos parados, mas sim quando estamos andando. É fácil honrar
o outro na frente dele. Honrar assim é bajulação. Normalmente, nem sempre, mas normalmente é bajulação. Então uma coisa é você honrar o outro na frente, é bajulação. Agora eu quero ver honrar nas costas. Quero honrar mesmo o outro quando o outro não está. Esse é o princípio. Então entender isso e caminhar assim é fundamental, para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Diga amém. Então eu quero o Espírito Santo, e é uma promessa do Senhor para a minha vida. Diga aleluia. E o que vai se manifestar sobre a minha vida, bispo? Essa promessa, Atos capítulo 2, quem crê nisso? É o pentecostalismo. Diga aleluia. Tem algum crente pentecostal aqui? Nós somos uma igreja o quê? Pentecostal. Mas por que essa igreja é uma igreja pentecostal? É uma igreja que se move no sobrenatural. Nós cremos nessa continuidade do pentecostalismo. O problema é que muito tempo o pentecostalismo foi o quê? Foi transformado em fanatismo maluco. É isso, esse é o problema. Mas nós somos uma igreja reformada, uma igreja bíblica, uma igreja da palavra, mas uma igreja fervorosa. Durante muito tempo tentaram separar, não é verdade? Essa igreja aqui é da palavra, aquela igreja ali é do fogo, aquela igreja é da palavra, aquela igreja do fogo. Essa não, essa igreja aqui é da palavra e do fogo, aleluia. Somos uma igreja que se movemos na palavra e no fogo do Espírito Santo. Aleluia por isso. Nos movemos assim. A gente não tem que separar, tem que unir as duas coisas. Uma igreja zelosa pela palavra, mas uma igreja que tem um fervor espiritual, que tem um fogo do Espírito Santo cerrado em nosso peito. Aleluia por isso. Atos 2. Cumprindo-se o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, aleluia, veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga aleluia por isso. Todo grande avivamento tem um som. Houve um barulho, aleluia. Houve um som veemente, impetuoso, um vento tão poderoso. O fogo e o vento se uniram no Pentecostes. Fogo e vento. Fogo que ilumina, fogo que aquece, fogo que purifica, fogo que se alastra. Vento do Espírito Santo, arruar o sopro de Deus para este fogo do Espírito Santo produzir um incêndio. O incêndio é um fogo incontrolável. Eu vou gritar: não haverá limites para o poder de Deus se revelar sobre a sua vida. O fogo do Espírito Santo vai tomar o seu coração. Quantos querem o fogo do Espírito de Deus em suas vidas? Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. O fogo do Espírito Santo, uma vida marcada pelo Espírito Santo. A minha oração hoje é essa, o meu desejo hoje é esse. Agora na próxima semana, próxima quinta-feira, comemora aniversário, viu? Quinta-feira que vem eu faço aniversário. O meu pedido a Deus nessa próxima quinta-feira é somente um, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu falei: Senhor, produz em nossa igreja o maior incêndio desses 11 anos. Produz em nossa igreja um fogo em um campo aberto. Faz o nosso coração pegar fogo nesses dias, Senhor, e que haja um temor e um tremor tão poderoso, que haja um tempo de devoção. Eu acredito, irmãos, eu acredito, esse prédio ficará pequeno nos próximos dias. Vou falar mais forte: esse prédio, essa estrutura ficará pequena nos próximos dias,
nós ficaremos apavorados, dizendo: o prédio não cabe mais, o prédio não suporta mais, a estrutura não está dando mais, vamos ter que aumentar os cultos de domingo. Algo novo vai acontecer. Aleluia! Oh, aleluia! Vem o fogo de Deus sobre nós. Um desejo pelo Senhor, meu Deus, um desejo pelo Senhor, um desejo por isso. Lucas capítulo 3 diz, no versículo 16, foi João quem disse: eu batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bispo, eu não entendi. Por que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo? Porque o fogo do Espírito Santo, ele pode vir para o juízo, ele pode vir para purificar. Quando o fogo do Espírito Santo vem sobre a palha, consome. Mas agora fogo não consome fogo. Vou repetir: fogo não consome fogo. Eu vou além: fogo não queima fogo. Não, vou repetir: fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Alguém grita, diga: fogo não queima fogo. Não, diga mais forte: fogo não queima fogo. Meu Deus, fogo não queima fogo. Mas quando o fogo vem sobre o fogo, este fogo potencializa, este fogo aumenta, este fogo cresce, este fogo, ele vai crescer de forma poderosa, ao ponto de tornar-se realmente uma gigantesca, uma imensa fogueira. Uma vez disseram assim para Moody: como que a gente pode ver realmente em nosso meio um grande avivamento? Moody falou: é simples, ele disse, é simples, faça uma fogueira no altar e deixem o fogo pegar. A grande verdade é que você não faz fogo, ele faz o fogo. Bispo, e eu, o que eu faço? Você coloca lenha. Vou repetir: bispo, se eu não faço fogo, qual é a minha função? Jogar lenha. Porque o fogo é assim: ou ele apaga ou ele propaga. E aí é a sua escolha. Você vai fazer um acero, sabe, acero vai gerar impedimento, ou você fará o fogo propagar, jogando lenha. Hoje aqui, até graveto verde vai arder em fogo. Eu sei que existe fome no seu coração, eu sei que existe sede no seu coração, eu sei que você quer mais do Espírito Santo, eu sei que o seu nível de contentamento está crescendo, eu sei que você veio aqui para buscar o Senhor de verdade, eu sei que você ama o Espírito Santo. Então, por favor, abra sua boca agora em oração e diga: Espírito de Deus, venha sobre a minha vida. Vamos, abra sua boca em oração e diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Diga: eu quero mais, eu desejo mais, Espírito Santo. Vamos, aumente a sua voz, aumente a sua voz em oração. Vamos, há uma liberação do Espírito Santo sobre você.
Se você ora em línguas, abra sua boca, ore em línguas. Flua na linguagem do Espírito. Flua na linguagem do Espírito. Flua na linguagem do Espírito. Quem fala em línguas não fala homem. Quem fala em línguas fala a Deus. Vamos, igreja, vamos, igreja, vamos, igreja. Não existe mais. Faz outra vez, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faça outra vez. Faça outra vez. Faça outra vez. Toma-nos, Senhor. Toma-nos. E vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Eram línguas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lhes concedia que falassem. Espírito Santo, onde houver alguém com o coração quebrantado, onde houver alguém com olhos marejados, onde houver alguém que tem sede de fome da sua presença, onde houver alguém que quer mais de ti, Espírito Santo, toma ele, toma ela, enche ele, enche ela. Receba agora do Espírito mais poder, mais unção, mais poder, mais unção, mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito. Aumente a sua voz, igreja, vamos.
Fique em pé por um instante. Ei, aleluia, aleluia. Aleluia. Façam duplas agora. Por favor, façam duplas agora por um instante. Por favor, façam duplas. Façam duplas. Oh, façam duplas. Ei. Diz a palavra sobre uma unção que multiplica à medida que a unção é transferida. Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Paulo, Timóteo. Há uma unção que se multiplica, uma unção que é transferida. Existe um poder muito especial na oração em concordância. Oração feita em concordância. Concordância. Oração feita em concordância. Um vai orar, o outro vai concordar. Depois o outro vai orar. E aí você que orou a primeira vez vai apenas concordar. Oração feita em concordância. Você vai orar com este irmão do seu lado, vai falar com o Senhor, pedindo o poder de Deus sobre ele. Bispo, como é? Você vai orar pedindo agora por ele. Você vai orar por ele. Não é por você. Você vai apresentar a vida dele. Depois ele ou ela vai orar por você. Estão prontos para isso? Estão prontos para isso? Então quando eu falar já, eu quero que o primeiro aumente a voz em oração e ore com muita fé em o nome de Jesus. 1, 2, 3, já, vai lá. Comece a orar nesta hora. Comece a clamar. O primeiro começa a orar agora. Vamos, o primeiro começa a orar. Aumente a sua voz em oração. O outro concorde com a oração. Vamos, ore por ele, ore por ela. Vamos, agora o segundo começa a orar. Vamos lá, o número 2 começa a orar. Aumente sua voz agora, comece a orar por ele. Comece a orar por ela. Isso, o 2 começa a orar. Clame a Deus por essa pessoa agora. Pois eu
Espírito Santo, meu melhor amigo Espírito Santo, libere os dons espirituais sobre a sua igreja. Libere os dons espirituais sobre a sua igreja. Dons de curar, o dom da fé, operação de maravilhas, a palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos, línguas, o dom para interpretar as línguas, o dom de profecia. Libere os seus dons espirituais sobre a sua igreja. Pai, se revele em nosso meio, trazendo entendimento, trazendo clareza dos dons de governo. Levante apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja bíblica, uma igreja que realmente será protagonista do maior avivamento que esta cidade já viu. Nós cremos, Pai, a Aparecida de Goiânia será incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Haverá um mover de Deus tão poderoso. Nós estamos diante de um grande avivamento e nós cremos nessa palavra. Nós cremos nessa palavra, em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui com alguma enfermidade no corpo, você está curado agora em nome de Jesus. Se você entrou aqui com qualquer doença em seu corpo, seja livre agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Enfermidades vão embora, doenças saiam completamente. Você é livre, você é restaurado, você é curado completamente. O milagre está sobre você. O milagre se manifesta agora em seu corpo. Receba saúde, receba saúde, receba cura, receba o milagre sobre a sua vida. Receba agora em nome de Jesus. Se a cura é para a sua família, é alguém que você ama que está doente agora, a cura já chegou para esta pessoa. O milagre já chegou para esta pessoa. A cura já alcançou esta pessoa. E se você crê bem forte, diga: Senhor, diga forte: Senhor, eu creio, sobre a minha vida está a sua palavra, sobre a minha vida está o seu milagre. Diga: meu nome é fé, meu sobrenome é milagres. Se você crê, reaja na medida que você crê nessa palavra, porque esta palavra está sobre você. Esta palavra está sobre você. Diga aleluia. Diga aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. 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 Amém. Digam graças a Deus. Vamos terminar? Diga aleluia. Assim, porque na presença dele o tempo passa e a gente não vê. Então eu desejo por mais dele. Mas vamos terminar. Tem livros ainda do jejum? Tem muitos lá de disciplinas que geram crescimento? Sabe dizer? Tem alguns ali ainda? Tem? Então no final do culto, você que ainda não tem um livro, disciplinas que geram crescimento, eu estarei lá. Eu quero assinar. Você que quer, você que deseja, uau, é o fogo do Espírito Santo. Você que quer, passa lá com a equipe do nosso Story. Eu também quero fazer uma dedicatória para você que deseja. Você vai estar acompanhando a leitura do devocional nesses 21 dias. Quem está lendo o livro aí? Levanta a mão. Como que está a leitura para vocês? Poderoso? Está sendo especial? Ok? Então passe lá. Qual que é o valor do livro? Está quanto? 30 reais, e pode parcelar em 30 vezes no cartão de crédito. Então passa lá e leva o seu livro ou presenteie alguém que você ama. Abra as mãos assim. Aleluia. É muito bom, né? A presença dele é maravilhosa. Como nós o amamos. Esse ano tem muitas conferências aqui. Hoje eu estava sentando para organizar a agenda de Aparecida, de programações.
Vou ter uma reunião com os líderes aqui, nessa semana mesmo. Conferência do Espírito Santo, a cura, festa da igreja aniversário, congressos que nós teremos aqui. Tem muita coisa boa para esse ano. Esse é o ano, diga aleluia. A gente mergulhar em águas muito profundas. Aleluia por isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê todos os dias a paz. Nós te abençoamos para o melhor tempo da sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.